Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus é fiel. Pergunta para ele assim: por que você não está vindo nos cultos durante a semana então? Vem aqui guerrear suas guerras. Terça-feira temos o culto de fé, quinta-feira o culto de conexão. Nós estamos aqui guerreando em oração, trazendo ao altar nossos pedidos e clamores. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. A Bíblia diz assim: vocês não recebem porque não pedem. Olha isso. E pedir, então, Deus quer isso, Deus, Ele se manifesta, a nossa fé é edificada. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, venha e prove de que o Senhor é bom. Amém? Vamos orar então mais uma vez, pedindo a unção e a revelação na sua palavra. Pai, nós queremos te dar graças por esse momento tão precioso, momento da tua palavra, mas te agradecer também por essa resposta a esse clamor, ó Deus, que ouvimos aqui agora. Que testemunho maravilhoso. Pai amado, nós cremos que Tu és um Deus bom, um Deus fiel e todo-poderoso. A Tua palavra é a última palavra. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Não há impossível para Ti, ó Deus. Ó Deus, clame a mim, diz a Tua palavra, e você vai conhecer os segredos. Tudo que eu preparei para você, é o Senhor quem o diz. Por isso, Pai amado, que possamos, ó Deus, nessa manhã, receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Haja revelação, haja manifestação do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça sobre nós. Tira as escamas dos nossos olhos e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode dar mais uma salva de palmas a Jesus, amém? Glória a Deus. Ele é exaltado. Estamos numa série de palavras sobre buscar a presença de Deus. Quantos estiveram aqui nas pré-celebrações e celebrações? Quem esteve aqui? Amém. Você pode provar um pouquinho do derramamento da presença de Deus, da glória de Deus em nossas vidas. E nós estamos nessa constante busca e temos falado sobre isso, especialmente sobre Moisés. Moisés, que foi um homem que falava com Deus, diz a Bíblia, como um homem fala com o seu amigo. Ele tinha intimidade com Deus, ele buscava o Senhor, mas nem sempre foi assim. Ele ouvia muito a respeito de Deus, ele foi ensinado pela sua própria mãe, Miriam, sua irmã, desculpa, a sua mãe Joquebede, tem até uma musiquinha, ô Joquebede, não é? Então, ele foi ensinado, instruído pela sua mãe, pela palavra de Deus, conheceu ou ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas foi criado no palácio de Faraó, foi criado junto à cultura dos egípcios. Então ele ouvia acerca desse Deus apenas de ouvir falar. Mas, certa vez, ele teve um encontro com Deus. Quantos querem ter um encontro com Deus aqui hoje, esse ano? Diga a pessoa que está lá, esse ano você vai se encontrar com o Senhor. Profetiza isso, prega para ele aí. Esse ano nós vamos nos encontrar com esse Deus. Moisés teve um encontro com Deus, um grandioso e poderoso encontro com Deus, lá naquela cena, não sei se vocês sabem disso, mas a sarça ardente,
né? A sarça ardia, se queimava, mas não se consumia. E Deus se revelou ali, Deus criou um cenário para chamar a atenção de Moisés, e ele foi até aquele ambiente, aquela cena, e ele percebeu que Deus estava ali naquele lugar, e ali Deus se revelou a ele como o grande eu sou. A partir de então, Moisés queria sempre conhecer mais e mais do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele traz um versículo que ele fala exatamente sobre isso. O que me resta, o que eu quero é conhecer ao Senhor Jesus. O que eu quero é conhecê-lo mais e mais e mais. A partir do momento que você conhecer a Deus, a partir do momento que você tiver um encontro com Deus, nada mais vai importar na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai conhecer o Deus que é eterno. Tudo que faz parte da nossa vida aqui na terra é algo passageiro. Querido, todos esses sofrimentos, essas dores que nós temos, tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia vai acabar. A Bíblia fala que nós somos passageiros aqui na terra. Somos peregrinos aqui na terra. Um dia nós nos encontraremos. Quantos vão se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui? Então um dia nós vamos encontrar com Ele. Então nós temos hoje já esse privilégio de termos esse encontro com o Senhor, de experimentarmos isso não pelo nosso mérito, não porque nós somos bons, não porque nós apenas o buscamos, mas porque Jesus Cristo conquistou isso para nós, lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o sangue dele, pelo seu sangue, como nós temos lido aqui, nós temos o acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos. Eu quero ler esse texto com você em Hebreus. A Bíblia fala lá em Hebreus 10, 19, mais uma vez eu quero ler esse texto até você memorizá-lo. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou Santo dos Santos, diz outra versão, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então o que nós vemos aqui é que há um acesso aberto. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o santo lugar para o santo dos santos foi rasgado. Então diga à pessoa que está ao seu lado: você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode se achegar ao Pai. Eu não sei se você já experimentou isso, mas como nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. Nada mais importa a não ser a presença de Deus. Quando você entra nessa presença, nada mais importa. Então Moisés, ele começou a ter essa experiência ali, quando ele foi encontrado por Deus, lá quando ele estava fugitivo, ele ainda era um fugitivo, ficou 40 anos fugindo, ali ele tinha aproximadamente 80 anos de idade, 40 anos no Egito, depois fugiu, ficou lá com Jetro, que se tornou seu sogro. Depois de 40 anos, Deus se apresenta a ele e manda de volta ao Egito para libertar o povo de Israel do Egito. Então ali começa uma experiência, uma caminhada na presença de Deus. Moisés caminhando com Deus. Deus está nos chamando para caminharmos com Ele dia após dia. Moisés experimentou dificuldades, Moisés entrou no deserto, houve inimigos, houve pragas, houve pessoas morrendo ao seu lado, houve destruições próximas a ele, mas ele caminhava com Deus, ele se encontrava com o Senhor, ele tinha as experiências com Deus. E eu vou te falar uma coisa que nos chama a atenção aqui, no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, Moisés lá no meio do deserto, em meio a tantas tribulações, tempestades, e havia uma promessa de que ele chegaria na terra prometida. Quantos creem que você vai chegar numa terra boa e ampla em 2025, amém? O ano da nossa superação. Mas olha o que Moisés diz. Ele diz assim, no Êxodo 33, 15, se puder projetar para nós, Êxodo 33, 15, diz assim: então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar.
Olha o que Moisés está dizendo aqui. Moisés está experimentando o pior cenário na sua vida, experimentando o calor do deserto, a escassez do deserto, morte, destruição, pragas, doido para ir para a terra prometida, mas ele prefere a presença de Deus. Ele está falando para Deus: Senhor, não nos faça sair desse lugar. Eu prefiro estar num deserto, eu prefiro estar no meio da tribulação, eu prefiro estar no meio da dor, mas com a tua presença. Não abandone a presença do Senhor na sua vida por nada nesse mundo. O diabo vai tentar tirar você da presença de Deus. O diabo vai tentar colocar uma moeda de troca. Ele vai tentar falar para você assim: sai da presença de Deus. Olha, está vendo só tudo isso que está acontecendo com você, essa destruição, esse deserto, você está fazendo tudo certinho, você está buscando a Deus, você está orando, você está jejuando, você está entregando o seu dízimo, a sua oferta, e nada está adiantando. Você vai virar para ele e vai falar: não me importa nada disso, o que me importa é a presença de Deus. Se o Senhor estiver conosco, pode dar uma salva de palmas a Ele. Se o Senhor estiver conosco, a Bíblia fala: nós tudo poderemos fazer, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Esse versículo, Paulo ele diz esse versículo, eu já vi esse versículo tatuado em um lutador de MMA e vários outros lutadores, e muita gente fala: tudo posso naquele que me fortalece, dizendo acerca de conquistas, mas na realidade o que Paulo está querendo dizer ali é que tudo posso sofrer, tudo pode acontecer qualquer coisa comigo, mas é o Senhor quem me fortalece. Quando a presença de Deus está comigo, eu posso passar por todas essas coisas. A Bíblia diz: com o Senhor eu saltarei muralhas. Pode haver uma muralha na minha frente, pode haver o que for na minha frente, o obstáculo que for na minha frente, com o meu Deus eu vou saltar essa muralha. Com o meu Deus, a Bíblia fala, nós faremos proezas. Sabe por que Moisés falou isso? Deus havia feito uma proposta para Moisés, e a proposta era de enviar um anjo à frente dele. Se você olhar depois de todo o texto, você vai compreender melhor. Sabe por que Deus fez isso? Porque o povo não queria ter essa experiência com Deus como Moisés tinha. O povo só queria as bênçãos. O povo só queria chegar logo na terra prometida. O povo não queria ficar mais ali no deserto. No deserto eles só reclamavam, como nós muitas vezes fazemos. Apenas estamos reclamando: minha vida, nada acontece. Cadê esse Deus que eu sirvo? Cadê esse Deus que eu oro? Cadê o Deus que o Moisés está falando? Cadê o Deus que o pastor está pregando ali? Cadê esse Deus? As coisas não acontecem. O povo pecava em cima de pecado, eles só queriam bênçãos do Senhor. Deus certa vez os chamou para irem também ao encontro dele, eles não quiseram ir ao encontro dele, ficaram com medo, eles não quiseram se responsabilizar, ter um compromisso com a santidade, porque para estar na presença de Deus, exige de nós santidade. Eles não quiseram isso. Então Deus ele falou assim: olha, se eu continuar com você, Moisés, esse povo vai acabar sendo destruído, porque o pecado ele leva à destruição. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então Deus falou: eu vou enviar um anjo, eu não posso ir com você, senão esse povo será destruído pela minha glória, pela minha presença. Não tem como coabitar a minha glória, a minha presença e o pecado. Mas Moisés então ele traz essa resposta: Senhor, se for para continuar aqui ou ir para lá, não sei para onde, mas se a tua presença não estiver conosco, não nos mande para lugar nenhum, nós preferimos ficar aqui. Que assim seja na nossa vida, que você tome essa decisão diariamente na sua vida: Senhor, que a tua presença esteja comigo, a tua glória, Senhor, se revele a mim. Sabe por quê, queridos? Em Hebreus capítulo 13, versículo 6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa. O pessoal que está na Bíblia, não sei quem está aí digitando, não sei se está dormindo aí, está acordado. Eu falei Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aí olha o que ele fala: recompensa os que o buscam. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você fique pensando assim: então eu não vou pedir mais para Deus, eu não vou lutar, eu não vou clamar, eu não vou guerrear. Não,
não estou falando isso, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há algo melhor para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, há algo melhor para você. Há um caminho melhor para você. Sabe qual é o caminho melhor? É você buscar a face de Deus, a presença de Deus. E a Bíblia diz que é impossível você não ser abençoado por isso. É impossível você não receber uma recompensa por isso. É isso que está dizendo aqui. Quando eu vivo pela fé, quando eu começo a buscá-lo, quando eu entendo que eu tenho direito, acesso à sua presença, eu buscarei pelo que ele é, não buscando os seus benefícios, mas buscando a sua presença. Querido, até coisas que você não pediu, Deus vai fazer na sua vida. Até coisa que você nem sonhava, nem pensava, Deus vai criar na sua vida. Deus vai começar a operar grandes coisas na sua vida, como começou a fazer na vida de Moisés. Moisés que tem servido como inspiração para a nossa vida. Para você ter uma ideia, quanto mais Moisés se aproximava de Deus, mais ele queria, não as bênçãos. Ele não pedia para Deus toda hora, não, me faça isso, não, me dá aquilo, não, ele é apenas um instrumento. O povo pedia, Moisés intercedia, e Moisés acabava sendo um instrumento, mas o que Moisés pedia para ele era apenas conhecimento da glória de Deus. Em Êxodo 33, novamente, Êxodo 33, no versículo 18, por favor, Êxodo 33, 18. Então Moisés disse, olha o que Moisés pede para Deus: peço que me mostre a tua glória. Olha o pedido de Moisés. Moisés não pede riquezas, bens, vitórias sobre os seus inimigos. Não, Moisés pede, mostre-me a tua glória. Aqui nesse nível, nesse momento de caminhada com Deus, Moisés já tinha intimidade com Deus, Moisés já conversava como conversa com um amigo, Moisés já ouvia a voz de Deus, Moisés já tinha tido um encontro com as tábuas da lei, as tábuas da aliança, Moisés já tinha tido todas essas experiências, mas Moisés queria mais. Mostra-me a tua glória. Sabe qual foi a resposta de Deus? Você não poderá ver a minha glória, a minha face, porque ninguém vê a minha face e viverá. Uma pessoa, para ver a minha face, precisa morrer. Só aqueles que morrem verão a minha face. Não tem como um ser humano ver a minha face e morrer. Nós vemos isso, vários profetas que tiveram um encontro com a glória de Deus e eles ficaram desesperados. Eles falaram, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu vi a glória de Deus. Eu experimentei a glória de Deus. Moisés já tinha experimentado parte dessa glória, assim como nós experimentamos aqui na sexta-feira, apenas uma gotinha da glória, do oceano de glória da presença do nosso Deus. Sexta-feira das celebrações, quantos estavam aqui, experimentaram dessa gotinha, e nós estamos buscando isso. Então Moisés, ele teve essa experiência, e Deus, se você olhar depois toda a história, Deus então ele coloca as suas mãos, coloca Moisés numa fenda, Deus passa por ele e Moisés apenas consegue ver as suas costas, não consegue vê-lo face a face. E eu não sei se você sabe, Moisés, o que ele mais queria era ver a glória de Deus, tanto que Moisés nem possuiu, ele nem entrou na terra prometida, ele apenas contemplou com seus olhos. Mas eu quero te falar uma coisa, esse pedido de Moisés, ele foi satisfeito. Deus respondeu esse pedido, sabe quando? 1500 anos depois. Quando? Quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, a Bíblia fala que Moisés aparece ali naquele monte, juntamente com Elias. E ali o Senhor Jesus mostra a sua glória para Moisés. Moisés tem um encontro com a glória do Senhor Jesus, naquele monte da transfiguração, e ali Moisés pisa na terra prometida. A Bíblia fala que Pedro queria inclusive criar tendas para aqueles homens, para Moisés e Elias, porque Moisés se apresenta ali, ele pisa, e para Deus um dia são como 1000 anos como um dia, passaram-se 1500 anos, querido, na eternidade não existe, nós não estaremos confinados a um tempo, e ali, querido, Deus responde aquele clamor de Moisés, porque Moisés não podia ter esse encontro com Deus, porque Jesus Cristo, o único santo, verdadeiramente santo que passou nessa terra, ele ainda não havia morrido, sido morto e crucificado, e o sangue de um inocente nos lavado e nos permitido entrar no Santo dos Santos. Por isso, olha o privilégio que nós temos hoje.
O apóstolo Paulo, ele sabia disso, que ele podia ter um encontro, uma experiência com Deus, porque ele podia entrar no Santo dos Santos através de alguém que já havia morrido por ele, Jesus Cristo de Nazaré. E por isso Paulo foi arrebatado. A Bíblia fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu a glória de Deus, ouviu coisas indescritíveis. Paulo teve essa experiência com Deus. Mas talvez você pense então basta somente Jesus morrer por mim, o sangue dele me lava e eu terei então essa experiência com Deus. Eu não preciso então me preocupar tanto da maneira como eu vivo, da maneira como eu ando. Não. Paulo mesmo dizia, dia após dia morro. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 31. Paulo dizendo, dia após dia morro. Por quê? Porque para a gente ver a glória de Deus, a gente precisa fazer morrer a nossa carne, desejos pecaminosos, desejos carnais. Se você quiser ver a glória de Deus, é como um casamento. Você não pode permanecer casado com alguém, traindo sua esposa ou seu esposo, querendo andar com outras pessoas. Você fez uma aliança, você quer estar ali próximo a essa pessoa. Quando nós nos casamos, nós temos esse desejo, é a paixão, é o desejo de estar ali ao lado daquela pessoa querida todos os dias. Assim pelo menos é comigo, 28 anos de casado, indo para o 29º ano de casamento, eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu não posso falar para ela, olha, eu sou parcialmente fiel a você. Eu não posso dizer para ela, eu sou 99% fiel a você. Eu não posso viver dessa forma, porque eu a escolhi e eu quero estar próximo dela. Então, eu terei olhos para ela, não quero que nada me distraia, nada me tire desse foco. Podem aparecer, e aparecem várias oportunidades. Ah, querido, mas eu digo, não, eu prefiro a minha esposa. Não, eu quero isso aqui, eu quero esse relacionamento. Assim é a nossa vida com Deus. Aparecerão várias oportunidades para você, mas, querido, que você se lembre do compromisso, da aliança que você fez com o teu Criador, com o teu Salvador, que você escolha Deus todos os dias. Para escolher Deus todos os dias, você vai ter que renunciar também todos os dias às outras propostas que aparecem para você. Por isso, Paulo, ele falava, dia após dia, morro. E ele está falando aqui de atitudes comportamentais, desejos que geram atitudes comportamentais, que são atitudes que nos afastam da presença de Deus. E eu quero nessa manhã aqui falar de 3 atitudes que Paulo compartilha, para que a gente aprenda na prática como que isso acontece, como que eu vou fazer morrer a minha carne, meus desejos. Essas atitudes, elas aparecem, muitas vezes aparecem, e deixa eu te falar uma coisa, há uma diferença entre coisas comuns e coisas normais. Isso aqui que Paulo vai falar são coisas muito comuns, mas para um filho de Deus, alguém que tem aliança com Deus, não é algo normal. Não é algo normal. Então aqui eu quero ler esse texto com você em Efésios 4, 25. Hoje nós vamos falar de apenas três desejos carnais e comportamentos que geram comportamentos que nos distanciam da presença de Deus. Paulo diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu quero falar sobre os 3 primeiros. Depois nós vamos dar uma sequência e falaremos sobre demais atitudes. A primeira atitude aqui que ele fala, e ela é muito comum, a mentira. Talvez você já tenha ouvido falar que o diabo é o pai da mentira. Isso é bíblico, está escrito na Bíblia. A mentira, que talvez você considere algo comum, é tão normal falar mentira. Há pessoas que diferenciam, há uma mentirinha branca que não vão causar problema para nenhuma pessoa. E há uma super mentira, ou uma mentira que vai causar problemas. A Bíblia não distingue níveis de mentira. A Bíblia fala apenas que a mentira, que o diabo é o pai da mentira. E o que causa uma pessoa falar uma mentira? O que causa uma pessoa dizer uma mentira? Primeiro, medo. Medo do que as pessoas vão dizer para ela. Medo da reprovação.
Medo da condenação. Por que há detector de mentiras? Porque aquele réu ali, ele está debaixo de um julgamento. E se ele for pego na mentira, se ele não estiver falando a verdade, ele será aprisionado, será condenado. Eu assisti um filme muito interessante, baseado num fato real de um piloto de avião, que ele se drogava. Mas era um piloto extremamente esperto, muito eficiente, muito bom, até que houve um problema em que o avião sofreu uma pane, e ele fez uma virada radical, uma manobra radical, e conseguiu salvar centenas de pessoas naquele voo. Infelizmente, a aeromoça estava sem o cinto de segurança, balançou demais e ela acabou falecendo, e ela também usava drogas, era uma namorada dele, alguma coisa assim. E se você já viu esse filme, me perdoe o spoiler aqui, mas a verdade é que aquele homem acabou indo para juízo. E ele acabou, no momento do julgamento, foi detectado que havia drogas, e ele poderia ser livre naquele momento, porque a menina, o que foi identificado de drogas, acabou recaindo sobre a aeromoça, apenas sobre a aeromoça, ele poderia sair livremente daquela situação. Mas aquele homem, desculpe aí o spoiler, mas aquele homem, ele decide falar a verdade. Ele preferiu ir para a prisão. Ele já estava com a vida ganha ali. Ele iria sair daquela sentença. Mas ele preferiu falar a verdade. E na prisão, aquele homem era um homem livre. Livre. Tem muita gente que está vivendo uma vida livremente, mas aprisionado dentro de si. Porque uma mentira acompanha essa pessoa. Uma mentira está dentro dessa pessoa. Ao contrário, assim como o apóstolo Paulo estava aprisionado diversas vezes, mas livre dentro de si, havia paz e podia dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Quantas pessoas não conseguem colocar a sua cabeça no travesseiro e dormirem bem porque há uma mentira que se carrega, e uma mentira leva a outra. Então, a palavra de Deus diz: deixe a mentira, faça morrer a mentira na sua vida. A Bíblia diz no livro de Tiago, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A verdade é uma das coisas mais poderosas dessa terra. E Deus chama seus filhos para serem filhos da verdade, filhos da luz. Deixa a luz do Senhor brilhar na sua vida, confesse seu pecado, tira a mentira da sua vida, tira a mentira dos seus lábios. Quantos golpes nós não vemos na nossa sociedade? Tudo começando com mentira. Mentira, tira isso da sua vida, não viva uma mentira, não seja você uma mentira. Saiba que quem está por detrás de toda mentira chama-se Satanás. Ele é o pai, foi ele quem originou, é ele quem dá origem a toda mentira. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer experimentar da glória do Senhor na sua vida, deixe a mentira de lado, viva a verdade em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. A segunda atitude aqui, na verdade, começa com o desejo da ira. Irar-se não é pecado. A Bíblia diz que, inclusive, Deus se ira. A ira não é para ser contra pessoas. Nossa ira é para ser contra o diabo, nosso adversário, e contra o pecado na nossa vida. A Bíblia diz assim: porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Você vai ter tanta ira que isso vai se tornar, o próximo passo da ira se chama ódio ou amargura. Você vai ter tanta ira contra o pecado na sua vida que você vai ter nojo do pecado na sua vida. Isso é irar. Essa é uma ira correta. Mas o que nós lemos aqui é: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que está acontecendo aqui? A Bíblia está falando que você tem um prazo para se irar. Não se põe um sol sobre a vossa ira. Eu diria que esse prazo aqui talvez seja até de 24 horas.
Eu não estou falando que a gente não vai se irar contra pessoas, principalmente os casais. Eu fiz 28, vou fazer 29 anos, e certamente eu me iro. E ela também, muito mais do que eu. Mas, a Bíblia dá um prazo. E por isso a gente precisa aprender a arma do perdão. Que a arma do perdão esteja na sua vida. Todos os dias você precisa colocar, igual o cinto do Batman. Lembra o cinto do Batman? Quantas armas não tem no cinto do Batman? Uma das armas que você precisa colocar no seu cinto, o cinturão da verdade, diz a Bíblia, é o perdão. Você já tem que andar armado com o perdão. A pessoa pisou no teu calo, xingou você, falou mal de você, querido, perdoe. Perdoe. Como que a gente vence esse mal na nossa vida? Eu vou dar um exemplo para você que eu já contei aqui, mas eu acho que cabe bem nesse momento mais uma vez, que é quando eu estava de mudança, fazendo barulho na parede do meu apartamento, que eu moro atualmente, e ao lado tinha um vizinho, e esse vizinho ficou chateado, porque o último furinho que a gente iria fazer, estava eu e o pastor Júnior, era após as 18 horas, 18h05, para ser mais preciso. E havia ali uma regra no condomínio que até as 18 você podia fazer barulho. Passando disso, parou o barulho. Era o último furinho. E a gente começou a fazer o furinho. Falei, ninguém vai reclamar, não é? Gente, começou o furinho, a campainha toca na minha casa. Eu falei, não estou acreditando. Não é possível. E era verdade. O vizinho, olha, passou já o horário, não pode. Eu falei, olha, é o último furinho. A gente promete, olha, é o último furinho, vamos fazer o furinho. Passou o horário, não pode mais. Como assim? Nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. Primeira recepção, né, de boas-vindas do meu vizinho foi essa. Naquele momento, subiu uma ira. Fechei a porta. E eu não sei você, mas na minha mente passam algumas maquinações assim do mal de vez em quando. Eu comecei a pensar assim uma série de coisas que eu poderia retribuir por aquela recepção maravilhosa, calorosa. Eu falei, gente, eu quero saber onde que é, qual é o carro dele, qual é o carro dele, qual é o carro dele. Eu comecei a pensar, no outro dia o rapaz falou como é que faz para esvaziar o pneu de um carro, Aí eu falei, Jesus amado, sou pastor, meu Deus, misericórdia. Além de tudo, sou cristão acima de tudo. Mas a nossa mente, a gente quer retribuir, a Bíblia fala que a gente quer retribuir o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que vence o mal com o bem. Aí vem minha esposa, santa esposa, e falou, Ricardo, compra uns biscoitinhos, tem lá numa lojinha lá, leva lá para ele. Eu, como assim? Você está doida? Isso não é retribuir o que ele me fez. Mas eu entendi o recado, eu fiz isso. Bati na porta, ele não estava em casa, seu filho atendeu, entreguei, falei, isso aqui é um pedido de desculpas do seu pai, a gente fez um barulho adicional ali, e fica aí nosso pedido de desculpas, tá bom? E ok, um abraço. Passaram-se algumas horas, toca a campainha de novo da minha casa. Eu falei, Jesus, o que é? Era o vizinho e a vizinha, a esposa dele. Ele parecia um garoto que fez bagunça no colégio, estava de cabeça meio baixa, assim, envergonhado, ao lado da esposa. E ambos falando, olha, a gente queria pedir desculpas aqui, porque a nossa recepção não foi muito boa para você, e agradecer demais o presente. Eles ficaram todos desconcertados com aquela situação. Resumo da história, aqueles vizinhos acabaram tendo que sair do prédio por questões financeiras. Eles pagavam aluguel, não puderam mais suportar, e naquele momento Deus falou comigo, Ricardo, as pessoas às vezes retribuem a nós com o mal, são intransigentes, não por nossa causa, mas porque elas estão passando por algum problema, elas estão passando alguma situação difícil, e naquele momento Deus me recordou, eu falei, aquele dia, provavelmente o cara estava recebendo uma notícia de não conseguiria pagar, não conseguiu fechar o negócio, não conseguiu ir além. Imagina se eu tivesse pago o mal com o mal, mas a gente tomou uma decisão diferente. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para sermos filhos do Deus Altíssimo, para sermos pacificadores. Quando nós temos Deus na nossa vida, encontramos com a glória de Deus, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele. Foi assim que Jesus retribuiu. Ele falou, se alguém bater na sua face, dê a outra face.
O que Deus está falando é, seja compassivo, misericordioso e seja gracioso. Graça e misericórdia devem acompanhar a nossa vida, assim como acompanha a vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quem tem um encontro com a glória de Deus vai viver como Ele é. Amém? Próximo e último desejo carnal que fala aqui, Paulo fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Eu quero começar com algo espiritual. Certa vez um pastor tinha uma filha e a filha queria começar a namorar. E a primeira pergunta que o pai, que era pastor, fez para aquela filha foi: esse menino é dizimista, quer namorar com você? E aquela filha, por que você quer saber isso? Se ele é dizimista ou não? E ele respondeu assim: porque eu não quero que a minha filha se case com um ladrão. Então, a primeira questão aqui é espiritual. Já tivemos nosso momento de dízimos e ofertas, e em Malaquias 3,8, a Bíblia declara que quando nós falhamos em devolver algo que é de Deus, nós somos como ladrão. Que fala, será que alguém pode roubar a Deus, mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui há um ensinamento precioso. Roubo é a gente tomar algo que não nos pertence. Quando nós roubamos ou deixamos de entregar nosso dízimo, nós estamos tirando de Deus algo que lhe pertence. Pertence a Deus, não porque Deus precisa. O que Deus precisa é dessa devolução para te abençoar, para tirar a maldição da nossa vida. Então eu quero começar falando sobre roubo nessa questão espiritual. Mas eu também me lembro que eu tive uma situação única, eu conheci na minha época de adolescente, na verdade pré-adolescente, eu tinha por volta de 10 anos de idade. Hoje eu estou contando vários testemunhos, Deus me trouxe à memória várias coisas. Enquanto eu estou pregando aqui, a gente é provado por aquilo que a gente prega. E eu lembrei de um menino, um amigo meu. Para você ter uma ideia, esse menino foi quem me disse como é que os filhos eram concebidos. Eu tinha 10 anos de idade, não sabia ainda. Tinha 8 a 10 anos de idade. Quantos sabem como os filhos são concebidos aqui? Quem sabe? Nem todo mundo sabe. Ele me ensinou, então você vê que esse menino, ele tinha uns 2 anos mais velho que eu, ele era super santo, era um menino assim, então ele me mostrou, eu falei, uau, que isso, como assim? Não acredito. Eu já era velho, 10 anos atualmente, os meninos sabem isso com 5 anos, já estão sabendo, Enfim, ele me levou à casa dele, e ali na casa dele, a gente foi visitar a casa de um outro menino, e aquele outro menino era um menino que tinha uma condição financeira elevada, e ele tinha alguns bonecos. Eram bonecos de super-heróis, enfim, era algo que eu não me lembro muito bem exatamente dos bonecos, mas era um menino considerado o famoso bobalhão, da galera, e as pessoas iam lá para roubar aqueles bonecos. E eu fui na onda, estou confessando meu pecado aqui hoje para você. Eu fui na onda, não porque eu tinha um desejo, mas como todo mundo pega, não, fala, Ricardo, vai lá, você pega esse boneco e tal. Eu peguei e deixei na casa do meu amigo. Eu fiquei tão mal. Falei, Jesus amado, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Pedi perdão para Deus já acerca disso, um pecado confessado aqui, mas já confessei diante do meu Deus. Eu lembrei dessa história mais uma vez, para contar a você que não vale a pena fazer isso. Às vezes a gente negocia pequenas coisas. Foi uma coisa que para aquele menino, talvez, não sei nem se ele fez falta. Depois nunca mais fui lá, nunca mais encontrei, não tive a oportunidade de retribuir. Como Zaqueu disse, olha, se eu paguei mal, se eu extorqui alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quero dizer para você que isso é arrependimento. Jesus falou, entrou salvação nessa casa hoje. Ele se arrependeu de roubo, ele se arrependeu desse mal que ele cometeu na vida dele. Isso é uma atitude que precisa ser morta na nossa vida. Qualquer espécie de tentativa, roubo é se apossar de algo que não lhe pertence. Se apossar de algo que não lhe pertence. Se você tem essa dificuldade, de alguma forma, querido, faça isso perecer na sua vida. Faça isso morrer na sua vida. Entregue-se ao Senhor, confesse o seu pecado hoje. Faça isso morrer em nome de Jesus, porque Deus não lida com ladrões. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que ladrões, e eu estou falando ladrões, não é apenas aquele que é pego pela polícia, todo aquele que se aposta de algo que não lhe pertence é considerado um ladrão.
e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Eu estou dizendo isso, querido, é para confrontar cada um de nós, porque Jesus, eu poderia falar de Jesus aqui, quando ele fala não apenas sobre atitudes, mas ele fala sobre pensamentos, intenções. Por exemplo, quando ele fala sobre aquele que matar alguém será digno de morte. Olho por olho, dente por dente, está escrito na Bíblia, lá no Antigo Testamento, a lei mandava matar quem matava os outros. Mas Jesus, ele falou assim, aquele que odiar o seu irmão, já é um assassino. Em resumo, ninguém foge de pecado na sua mente, na sua vida. O propósito da palavra aqui é fazer um vasculhar aqui, é vasculhar, fazer uma autoanálise, cada um de nós, refletirmos, porque talvez você esteja vivendo uma vida comum, o dia a dia, todo mundo faz, está todo mundo fazendo, me acostumei com isso. Deixa eu te falar, isso não é normal, não pode ser normal para um filho de Deus. Não é normal vivermos em pecado, não é normal termos atitudes assim. Eu citei apenas 3, para te ajudar, para nos ajudar a refletirmos, será que eu tenho considerado essas coisas comuns na minha vida? Será que eu tenho brincado com o pecado? Deus nos chama para nos aproximarmos dEle, Deus nos chama para nós contemplarmos da sua glória, mas vivendo, brincando com o pecado, vivendo debaixo desse dia a dia que nos suja, que nos impede de vermos a glória de Deus, nós não conseguiremos ter esse relacionamento com o Pai. Então, nessa manhã, eu queria deixar essa palavra com você, com todo amor e carinho do meu coração, sabe por quê? Nosso desejo é que você tenha um encontro com a glória de Deus, é que você experimente a glória de Deus, dia após dia. Paulo, ele disse, dia após dia morro, mas dia após dia, ele ia crescendo em fé, ele ia crescendo de glória em glória, de glória em glória, ele ia tendo um encontro com Deus Altíssimo. Deus quer que a gente tenha esse encontro com Ele, dia após dia. Por isso, dia após dia, a gente faz perecer, a gente faz morrer algo que nos afaste da presença de Deus, mas dia após dia, mas nós teremos um encontro com a glória do Senhor, assim como Moisés teve. Deus quer que nós tenhamos também, em nome de Jesus, amém? Quando você recebe essa palavra, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você acerca desse momento, dessa palavra. Fecha teu equipamento, fecha teus olhos. Hoje há uma oportunidade para você que veio aqui pela primeira vez, ou você que está online nos assistindo pela primeira vez, ou você que decide nessa manhã viver uma vida com Deus, é entregar sua vida a Jesus. Feche teus olhos. Nós falamos aqui do amor de Deus por nós, como descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma oportunidade para você aqui nessa manhã de salvação, sair da morte eterna para a vida eterna, e isso só se dá através de Jesus Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir até Deus o Pai se não for por mim. Coloca a sua mão no seu coração, quero te ajudar a fazer essa oração, essa confissão de fé em Cristo Jesus. Diga assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão por eles, eu me arrependo por eles, a partir de agora, eu te peço, entra na minha vida, muda a minha história, eu reconheço, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te conhecer. Só levanta a sua mão bem alta onde você está, em nome de Jesus. Isso, amém, amém, graças a Deus. Mais alguém? Isso, amém, que bom. Fica com a sua mão levantada bem alto. Nós queremos apenas orar por você aí onde você está. Online é a mesma coisa. Nós queremos pedir que você escreva o seu nome, para que a gente entre em contato com você.
Senhor meu Deus, eu te dou graças por essa manhã, por essas vidas que se entregaram a Ti. Que a partir de agora o Senhor entre na casa deles, não apenas neles, porque Tua palavra diz, eu e o Pai faremos uma morada, mas que o Senhor se manifeste na família deles. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida, e eles viverão eternamente com o Senhor. Graças te damos por isso, e te louvamos e os abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos todos dar uma salva de palmas ao Senhor. Se você está próximo de uma dessas pessoas que levantaram suas mãos, dê um abraço, diga bem-vindo à família de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês, vocês são muito preciosos para nós. Nesse momento, eu quero dar oportunidade a você de vir ao altar. Vir ao altar, você que quer mais de Deus, você que Deus falou com você nessa manhã, você, de alguma forma, luz brilhou. A Bíblia fala que a luz prevalece sobre as trevas. Você fala, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Como Zaqueu se arrependeu, como tantos homens, Paulo se arrependeu. Fala, Senhor, eu me arrependo, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua glória, eu quero mais da Tua presença. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, nós vamos cantar um cântico, e eu quero dar essa oportunidade para você em nome de Jesus, amém? Clame pela glória do Senhor, diga glória. Nós queremos tua glória. Glória. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Faça morrer em você toda mentira, faça morrer em você toda ira, todo ódio, amargura contra pessoas. Faça morrer em você
todo roubo na sua vida. Faça morrer, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Senhor, nós estamos aqui no teu altar, nós estamos aqui na tua presença, fazendo morrer, Senhor, todas essas intenções impuras do nosso coração. Senhor, nós queremos, Deus, nos afastar delas, como a tua palavra diz, renunciar, ó Deus, todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a ti, Senhor. Queremos ser santos, como o Senhor é santo. Pai, tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus trouxe à tona algum pecado na sua vida, confesse-o agora e o abandone. A Bíblia diz que quando nós confessamos e o abandonamos, nós alcançamos misericórdia. Senhor, nós confessamos e nós declaramos que nós abandonamos essas más atitudes, más intenções da nossa vida, para que possamos experimentar da tua glória em nossas vidas, em nossas casas e famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Venha para cá, todos os líderes de célula, nós queremos que vocês orem. Nós vamos dar essa oportunidade às pessoas de estarem recebendo uma oração, uma intercessão de nossos líderes de célula. E se você não participa de uma das nossas células, procure um desses líderes, ou então nos procure ali no balcão VIP. Temos várias células que vão te ajudar a encontrar-se com a glória de Deus, a buscar a glória de Deus, a presença de Deus. Seja intensa, que você venha buscar a presença de Deus intensamente. Aliás, quanto mais do santo dos santos a gente experimenta, menos a gente vai ter desejo de pecar, mais a gente vai querer realmente estar na presença de Deus. Então venha nos cultos de terça, venha no culto de quinta, esteja aqui conosco. Estamos preparando, que coloque na sua agenda, dia 7 de fevereiro, noite de adoração. Estará aqui conosco Daniel Juan e a sua equipe. Vai ser céu na terra. Sexta-feira, 7 de fevereiro, mês de fevereiro, depois tem mais surpresas para você, tá bom? Prepare-se. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós queremos orar, abençoando sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã. Pai, eu quero pedir agora a tua bênção. Em primeiro lugar, sobre esses líderes de célula, que o Senhor esteja abençoando suas vidas nessa semana, que eles sejam instrumentos do Senhor de salvação, instrumentos de manifestação da tua glória. Que o Senhor os abençoe a casa, a família deles, livre-os de todo mal. E, Senhor, que a tua presença continue conosco. Ó Pai, como Moisés disse, que nós não queremos sair da onde o Senhor estiver, mas nós vamos para os nossos lares agora, e nós te pedimos que a tua presença nos acompanhe, a tua glória nos acompanhe, que na verdade a tua glória nos encontre lá em nossas casas, em nossas famílias. Que o Senhor, Deus, esteja conosco, Senhor, em cada um desses lares aqui representados. Que a bênção do Senhor seja com você. A paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, guarde sua mente, seu coração. E a presença doce, sublime do Espírito Santo de Deus venha sobre você, sua família e sua casa. Declaro, o sangue de Jesus está sobre você. Maligno não pode te tocar, pois você está cercado e guardado pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. Tenha a melhor semana da sua vida. Amém e amém. Deus abençoe você. Excelente semana. Vá em paz. Deus te abençoe. Dá uns 10 abraços a alguém próximo a você. Olá, querido e querida. Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma. Como você sabe, nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno
Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.